Eu quero voltar a São Januário para ver a entrevista coletiva do Mano Menezes. A gente separou dois trechos aqui para comentar com vocês. Eu vou pedir para o Natan Secone, que é o nosso diretor, soltar o primeiro trecho, que eu quero ouvir com vocês, o trecho em que ele fala sobre Luiz Wagner Vivian, que é o diretor executivo de futebol do Grêmio. Estou botando o fone aqui. Vamos ouvir juntos o que diz Mano Menezes quando perguntado sobre a atuação de Luiz Wagner Vivian, diretor executivo de futebol do Grêmio. Diretor, bota no ar. Pequeno, não faz xixi para cima que cai nos olhos. O homem é diretor executivo, ele na hierarquia do clube está acima do técnico. Então, gente, minha obrigação como técnico é fazer a melhor avaliação possível. Você sabe que eu evito de fazer qualquer análise pública, porque não quero submeter os jogadores a nenhum tipo de constrangimento. Não é assim que funciona, tá? E nós estamos trabalhando bastante. Hoje estávamos trabalhando, antes de sairmos do hotel para o jogo, estávamos trabalhando lá com a direção para tentar chegar nas soluções que precisamos chegar. Vamos chegar, tá? O mais importante é o Grêmio passar por esse momento, tá? E não tem esse ou aquele, quando perde, perdemos todos, do presidente ao roupeiro, ao jardineiro. Quando ganhamos, ganhamos todos. Temos que ganhar mais vezes, temos que trabalhar para ganhar mais vezes. Quando se passa por um momento de dificuldade, como estamos passando, né, e já passei em outros lugares, né, a receita sempre é a mesma, e não tem muita graça. Trabalhar bem, trabalhar no dia a dia, e eu tenho certeza que as coisas vão voltar para o caminho. A frase dele é: não faz xixi para cima que cai nos olhos. O resto da resposta, ele mantém aquele tom que ele vinha usando desde que ele assumiu o Grêmio. Mas a frase que abre a resposta, ela é uma frase que não ajuda. Por quê? Porque eu estou aqui reagindo a essa resposta. Porque quem ouviu a entrevista pôde tirar a interpretação que quisesse. Porque o momento do Grêmio não é o momento para soltar uma frase que tem dupla interpretação. Porque a gente pode sair para dois lados quando escuta essa frase. O Mano tá louco para criticar o Luiz Wagner, mas não vai fazer porque o Luiz Wagner é superior a ele. Ou o Mano tá sendo engraçado ao dizer que jamais criticaria, mesmo querendo, o executivo. Para qual lado eu saio? Aí a gente lembra que o Grêmio, desde que voltou o Super Mundial, não ganhou. Tomou 7 gols em 3 partidas. E aí tem uma predisposição, o ambiente está mais tenso, tem uma predisposição para procurar um problema, um vilão, né? Uma razão pela qual o time está mal, e aí pode se pegar o caminho. Ele está louco para criticar o Luiz Wagner, mas ele não vai fazer isso. Então, a postura do Mano, que é um cara que sabe muito se posicionar publicamente, a meu ver aí, ela mais prejudicou do que ajudou. Pela primeira frase da resposta. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer aqui? E também me chamou muito a atenção que o Mano tem usado essa frase. Porque o Mano, ainda quando passou pelo Inter e agora no Grêmio, não tinha essa postura. Lá atrás, talvez alguns de vocês não lembrem ou não tenham vivido isso, mas lá atrás, em 2006, 2007, o Mano tinha às vezes essa postura de soltar essas frases que não são claras, né? Mas isso tinha passado, isso tinha ficado para trás, porque ele sabe a importância de ser claro na hora de se comunicar, não só com os jogadores, mas também com a torcida. Por isso que essa frase está repercutindo tanto, porque vai contra o padrão que ele vem usando, que ele aprendeu a usar. Eu, sinceramente, acho que essa frase não acrescenta em nada. Em nada. A pergunta foi boa, a pergunta foi do Felipe Conrad, da Rádio Mortal, né? Que a pergunta diz: tu já pediu um zagueiro, já pediu um volante, já pediu um centroavante, não sei o quê,
como é que tu avalia o trabalho do executivo? E aí vem essa resposta. Mas essa resposta, a meu ver, ela está num contexto de uma postura, de um tom diferente. Essa entrevista em São Januário foi diferente. Quer ver? Tem outro trecho aí. Tem outro trecho. Solta o outro trecho aí, quando ele é perguntado sobre fazer o torcedor do Grêmio acreditar no segundo jogo com a Alianza Lima. Que o Grêmio precisa tirar uma diferença de 2 gols. No que o torcedor pode se apegar para acreditar na virada do Grêmio em cima do Alianza Lima na Sul-Americana? Bota no ar. A gente vai se apoiar um pouquinho na mística primeiro. Das 3 viradas de 0-2 do Grêmio, 2 foram comigo na história. Uma com o Felipão, vamos juntar os 2 lá, já que já estamos juntos, para tentar fazer mais uma vez, tá? Mas a gente... Bota de novo desde o início. Apoiar um pouquinho na mística primeiro. Das 3 viradas de 0-2 do Grêmio, 2 foram comigo na história. Uma com o Felipão, vamos juntar os 2 lá, já que já estamos juntos, para tentar fazer mais uma vez, tá? Mas a gente... O Mano disse assim, vamos nos apegar na mística aqui primeiro. E aí ele brinca com isso, né? Foi o momento mais descontraído da entrevista, junto com a frase, né? Da resposta anterior. A mística que ele está se referindo é o levantamento de que o Grêmio só virou 3 vezes um confronto assim de mata-mata quando saiu perdendo por 2-0, tá? E as 3 vezes foram com Mano e Filipão. O Mano virou contra o Caxias, lembra? Campeonato Gaúcho de 2007. O Grêmio perdeu 3-0 em Caxias e fez 4-0 no Olímpico. E o Paulo Pelaipe, então executivo de futebol, disse que o Caxias o Boca era um Caxias com grife, para ajudar naquela mobilização antes do segundo jogo da final da Libertadores. E naquela campanha da Libertadores, também em 2007, o Grêmio perde para o Defensor em Montevidéu por 2-0, depois faz 2-0 no Olímpico e passa pelo Defensor nos pênaltis. E qual é a terceira aí, partida que o Mano cita na mística? É Grêmio e Portuguesa, 1996, final do Campeonato Brasileiro. O técnico era o Felipão, que hoje é coordenador. Então a mística é Felipão e Mano juntos, os 2 caras que conseguiram esses feitos na história do Grêmio, para fazer o Grêmio virar contra o Alianza Lima. A entrevista do Mano, tem gente no chat dizendo que a resposta é muito clara. Eu não achei claro. E se alguém acha que foi claro e outro acha que não foi claro, já tem um problema. Eu concordo que a pergunta foi capciosa, eu concordo, tá? Mas a postura do Mano, ela vem num contexto em que ele abre a entrevista sendo perguntado sobre 2 derrotas seguidas e ele diz, não, nós temos que separar porque uma coisa é brasileira, outra coisa é sul-americana. Ali ele já mostrou que ele tava, não sei se irritado, mas ele estava incomodado. Aí, depois ele questiona sobre o número de finalizações, porque alguém disse para ele assim, teu time tomou 17 finalizações contra o Cruzeiro, 22 contra o Alianza Lima e hoje foram mais de 25. Ele diz, não, mas quantas foram no gol? Então a gente via ali que o Mano estava, pô, ele tá treinando um time muito ruim, né, gente? Dá para entender ele, né? Dá para entender ele, né? Bom, tem 2 interpretações. Quer queira, quer não. Quer a gente queira ou não, tá? Vocês podem deixar nos comentários qual é a tua interpretação da resposta que o Mano deu sobre o Luiz Wagner Viviano. Se só tem uma interpretação ou se tem 2. Mas enfim, me chamou a atenção. Me chamou muito a atenção a entrevista, porque ela sai do padrão do próprio Mano, né? É só isso, gente. É só isso.